Agora vem cá, porque a gente vai falar sobre um transtorno que muitas vezes é tratado de forma equivocada. A gente vai falar sobre esse transtorno do espectro autista com quem realmente entende, apesar de ser tão jovem, né? Então esse é o nosso tema. No Brasil faltam dados e estatísticas sobre o assunto, mas estima-se que mais de 1 milhão de pessoas estejam nesse espectro. E para nos ajudar a entender esse transtorno, como ele se manifesta e como chegar ao diagnóstico e ao tratamento, eu converso com um jovem médico que tem se dedicado bastante ao assunto, fazendo especializações no exterior e também uma série de vídeos no Instagram. Aliás, eu o conheci através do Instagram, chamou a minha atenção porque ele fala de autismo de uma forma muito tranquila, o que ele mesmo intitula de autismo simplificado. Seja bem-vindo, doutor Thiago Lopes Dutra. Cláudia, obrigada por estar aqui com a gente, uma alegria te receber. Alegria toda minha. Olha, o doutor Thiago veio lá de Campos dos Goytacazes e ele falou, não, eu quero ir pessoalmente, que a gente falou, pode ser por Skype, ele falou, eu quero ir pessoalmente. Que honra, fiquei feliz, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. A honra é minha, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todo mundo que está aí de casa assistindo. Eu fico encantada lá com seus vídeos, porque eles são muito informativos e, ao mesmo tempo, divertidos, né? Como é que começou essa história no Instagram? Então, meu Instagram era fechado, né? E aí eu comecei a postar alguns vídeos mais descontraídos, recebi uns puxões de orelha de alguns professores, falaram, olha, cuidado, não vão te levar muito a sério como médico se você ficar fazendo palhaçada na internet. Fechei meu Instagram de novo, só que aí no meio das palestras de autismo fui convidado para fazer um estágio nos Estados Unidos. E aí lá comecei a mostrar minha rotina e desde então abri meu Instagram para compartilhar a mesma informação com os pais, porque infelizmente hoje a internet qualquer um produz conteúdo. E às vezes produzem conteúdo errado, informações que não procedem, informações desatualizadas e infelizmente muitas informações falsas. E os pais chegam num diagnóstico muito difícil, num momento muito delicado para a família e se deparam na busca por informações e quando vão ver, se assustam com o que leem. Então eu falei, por que não levar essa leveza para essas famílias através dos veículos em que estão acessíveis para mim, que era o meu celular. E eu comecei a gravar o Autismo Simplificado e que ajudou muitas famílias e eu fico até emocionado. Essa semana mesmo eu atendi pessoas que me conheciam na internet e a gente se conheceu pessoalmente e eles me agradeceram e falaram do quanto as informações básicas, que para mim eu falo, nem todo mundo já sabe isso, mas às vezes o básico, ele informa tanto e pode mudar vidas. Então, com certeza. Se puder colocar só a tela aqui do Instagram, doutor, eu agradeço. Thiago, por que autismo? Por que você fez essa escolha? Então, eu costumo dizer que eu não escolhi o autismo me escolheu. Parece clichê, mas foi verdade. Eu entrei na faculdade de medicina com uma mentalidade totalmente diferente, pensando em fazer uma especialidade cirúrgica na época e comecei a ter muito apoio dos meus professores, nos ambulatórios de pediatria ainda no meio da faculdade, a seguir esse caminho e fui convidado uma vez para dar uma palestra que eu achei que seria para 14 pessoas. Quando eu cheguei lá, tinham mais de 300 e estava sendo televisionado. E a partir dessa primeira palestra que as portas do autismo se abriram para mim, eu tive que estudar cada vez mais e me encantei. Olha que interessante. Agora vamos falar, enfim, do autismo, né? Do transtorno do espectro autista. Olha aqui, esse é o Instagram do Thiago, que é Dutra Lopes, né? O seu Instagram. Isso, tem vários vídeos interessantes, tudo tratado de uma forma muito leve e, ao mesmo tempo, como ele disse, né? São informações reais, informações sérias. Então, para quem ainda não entrou lá, depois eu sei que todo mundo vai entrar, o que é o autismo? Então, como o próprio nome sugere, transtorno do espectro autista. É bom ressaltar que um transtorno não é uma doença. Uma doença, por exemplo, Cláudia, uma infecção urinária. Você tem uma bactéria, um agente infeccioso, que vai estar ali no seu trato urinário, vai causar um processo infeccioso e trazer sintomas. O autismo não. O autismo a gente não conhece uma única causa, não existe uma única causa. Como a gente fala, ele é multicausal. A gente sabe que a genética e o ambiente estão amplamente relacionados nisso e é o foco de muitas pesquisas para entender quais genes estão envolvidos no autismo. Será que veio do pai para o filho? Quando a gente fala de genética, não quer dizer que o pai e a mãe são autistas, mas às vezes o pai tem um gene e aí o filho herda esse gene e manifesta o autismo, mas não quer dizer que o pai ou a mãe sejam autistas. E também causas genéticas que não vieram nem do pai ou da mãe, porque às vezes isso traz um peso, uma culpa para os pais. Nossa, veio de mim, veio da mulher, veio de quem?
E algumas coisas, como por exemplo, uso de algumas substâncias, alguns medicamentos durante a gestação também podem estar envolvidos com isso, mas é importante salientar que muitas notícias falsas foram criadas com isso, inclusive de que a vacina da tríplice viral causava autismo, que é uma grande mentira. Foi uma pesquisa financiada pela indústria farmacêutica e, inclusive, o médico que fez essa pesquisa, ele perdeu o registro médico por disseminar essa notícia que, infelizmente, circula até hoje. Vacina não causa autismo, viu, gente? Perfeito. Aliás, a gente tem que levar isso a sério e tem que se vacinar. Ainda bem que a gente tem uma adesão boa aqui no Brasil. Mas, bom, aí a partir do momento que a gente entende que é um transtorno, não é uma doença e que os pais não têm culpa, qual que é o papel da família? Estou imaginando desde o começo lá, recebeu a notícia de que o filho é do espectro autista. Então, o papel da família é primordial, porque quando se tem a notícia, primeiramente essa família tem que se fortalecer, tem que se ajudar. Fazer uma rede de ajuda, igual você estava falando aqui mais cedo, essa rede de apoio é essencial. E não só da família, mas de todas as esferas da sociedade que estão envolvidas. Por exemplo, a escola tem um papel muito importante nisso. A escola, às vezes, a demanda do próprio paciente no consultório veio da escola. Uma professora que está convivendo ali com aquela criança na sala de aula alerta uma mãe. E, infelizmente, muitas famílias tendem a negar o diagnóstico quase até o fim. E aí, esse tempo perdido negando o diagnóstico, não, vai passar, meu filho vai começar a falar, vou dar um irmão para ele vai começar a falar, vou esperar ele crescer mais um pouco, ele vai começar a se desenvolver. Essa espera, a gente perde um tempo de ouro. A gente costuma dizer que os primeiros 1000 dias de vida são os 1000 dias de ouro. Porque são dias onde a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso sistema nervoso de estabelecer novas conexões nervosas mesmo, novas comunicações do sistema nervoso, está bombando. Então, ali naqueles primeiros 1000 dias, a gente tem uma evolução incrível nas crianças. Se a gente conseguir intervir nesses primeiros 1000 dias, seria um sonho. Aí você pode perguntar, mas o diagnóstico é só com 3 anos. E aí, o que eu faço com isso? Mas o diagnóstico é com 3 anos. Mas a gente não precisa do diagnóstico para começar a ajudar essa criança. Então, se ela tem uma dificuldade, a família tem que tentar auxiliar e procurar os profissionais corretos e sérios que possam auxiliá-la nessa dificuldade. Então, se os primeiros 1000 dias são os dias de ouro, quais são os sinais de que pode ser autismo, mesmo sem o diagnóstico? Então, a atual classificação internacional de doenças, ela só utiliza 2 grandes grupos que são norteadores desse espectro, que é a comunicação e o interesse fixo e restrito em alguma área. A comunicação é justamente nessa dificuldade de se comunicar com o meio, com as pessoas, até com a própria família, e o interesse fixo que geralmente eles têm movimentos repetitivos. Eu gosto de destacar sempre o movimento de flapping, que é um movimento repetitivo com as mãos, às vezes uma marcha diferente, tudo isso é avaliado. Os sinais, eles podem mudar de acordo com a idade. O sinal do bebê não é o mesmo sinal de uma criança maiorzinha. Mas, por exemplo, existem estudos que falam até mesmo nessa dificuldade de interação mãe-bebê durante a amamentação. O contato visual, que é um contato muito íntimo da mãe amamentando o bebê. Às vezes a criança não retribui aquele olhar social, às vezes não retribui aquele sorriso dos pais, que a criança dá aquela gargalhada gostosa, e às vezes a criança não tem esses sinais. E isso aí tudo começa a colocar aquela pulga atrás da orelha da mãe. E no momento que uma mãe chega no consultório com uma pulga atrás da orelha, você sempre tem que ouvi-la. Nunca dizer, vai passar, com o tempo vai melhorar, vamos esperar, tá no tempo dela. Toda criança tem suas particularidades, mas é importante ressaltar, tudo tem limite e a gente tem o esperado para cada idade, para que aquela criança evolua. Quando você diz que esses 1000 dias são de ouro, que tipo de intervenção, então, além do médico, claro, ouvir esses pais com atenção, mas que tipo de intervenção é indicada? O que deve ser feito nessa fase? Então, como eu falei, como o autismo não é uma doença, então a gente não tem aquele protocolo como se fosse um tipo de infecção que a gente dá um antibiótico e trata. O autismo ele é um tratamento contínuo, então é um tratamento ao longo da vida, porque como não é doença, não tem cura, Então a gente tem que sempre estar intervido de acordo com as dificuldades daquela pessoa. Basicamente, o que eu gosto sempre de ressaltar são as terapias comportamentais, mas a gente tem que avaliar quais são os grupos de maiores dificuldades daquela criança. Então, se aquela criança tem mais dificuldade na fala, uma fonoaudiologia aplicada seria melhor. Agora, se aquela criança, às vezes, tem um problema mais sensorial, com os estímulos externos, com som, com cores, ou às vezes com alimento, aí talvez uma terapia ocupacional, entendeu? Uma pessoa que entenda dessa questão sensorial. Geralmente, essa equipe de cuidado ela é multidisciplinar. Então, desde o fonoaudiólogo, do psicólogo, do terapeuta e, claro, do médico. Então, não é exagero pegar uma criança que não fala ou um bebê que não interage, que não ri, que não troca olhar e já buscar ali
uma forma diferente de cuidado. Não é exagero. E por acreditarem que era exagero, que a gente vê tantas crianças que não receberam o diagnóstico enquanto poderiam, mais novas, e infelizmente foram receber o diagnóstico muito tardiamente. Nossa, olha que maravilha que tá te recebendo, porque você vê, eu me considero uma pessoa informada em relação à saúde, né? Que eu tô sempre pesquisando, é uma área que eu tenho interesse. E outro dia eu peguei um táxi e ele falou, eu só trabalho de manhã um pouquinho e depois eu fico levando e trazendo o meu neto, porque o meu neto faz terapia ocupacional, ele faz fonoaudiologia, ele faz natação. Aí eu falei, mas tanta coisa, o que tem o seu neto? Ele falou, não, ele vai fazer 3 aninhos, mas ele ainda não fala, então a gente tá... E eu fiquei achando que era exagero, mas não, então ele tá correto, a família está correta. E que, infelizmente, esse caminho correto não é a realidade da maioria das famílias. Infelizmente. Bom, eu vou te pedir 2 minutos pra gente dar uma respirada, tomar uma aguinha. Vou abrir também espaço pra turma que tá em casa perguntar, pra você poder tirar as dúvidas do telespectador, tá bom? Ótimo, com certeza. Que alegria te receber, meus parabéns Alegria pelo trabalho. Vem cá você comigo, gente. Neste meio tempo, eu sei que você já tá aí, ó, com um monte de pulga atrás da orelha. Você que é vó. Às vezes você tá com o neto, mais tempo até do que a mãe. Às vezes você quer até alertar a sua filha ou seu filho, mas não sabe como, né? Manda assistir. Coloca na Rede Vida agora, tá bom? E a gente volta para tratar o assunto. Se você tem alguma dúvida, 11 9 50 45 18 40 ou através do nosso chat no YouTube pro planeta todo e até mesmo através das nossas redes sociais, tá? Vamos voltar aqui com o Dr. Thiago Lopes Dutra. Eu vou abrir para as perguntas, tá? Porque aí a gente vai vendo na tela e vai ajudando a quem está em casa. Mas antes de colocar a primeira pergunta, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a dúvida mais recorrente? As pessoas te procuram e o que elas querem saber? Qual é o tratamento do autismo? E tem tratamento? Tem tratamento, deve ser feito tratamento contínuo, com uma intensidade bacana, então não adianta a criança, infelizmente, passar 15 minutos na terapia, não é o suficiente. Então, é um tratamento que envolve a família, então não adianta a criança receber uma intervenção bacana na terapia e chegar em casa e ter um ambiente todo desregulado. Então, a família precisa se tratar junto. Não digo que a família vai tomar medicação, não digo que a família vai precisar fazer as mesmas terapias, mas a família precisa dar um suporte muito bacana, porque é em casa que as coisas mudam. Ok. Tem graus diferentes de autismo? Tem. Antigamente falava de leve, moderado e severo. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, porque quando a gente fala, meu filho tem autismo leve, passa a impressão de que é um autismo fácil. E não existe autismo fácil para ninguém. Autismo é autismo e sempre vai ser. Então a gente usa grau 1, grau 2 e grau 3 de suporte. A gente conhece pessoas que são conhecidas na sociedade que têm o espectro autista? Sim, muitas pessoas são especulações e outras realmente são comprovadamente dentro do espectro. A Greta, né, ela é ativista ambiental, tem feito um trabalho incrível aí no mundo todo. Ela está dentro da antiga síndrome de Asperger, mas que hoje em dia está dentro do transtorno do espectro autista. É uma dessas pessoas. Eu tenho uma amiga que ela tem 3 filhos do espectro autista e um dos filhos dela, ele se destaca muito no mundo da arte. Ele pinta, ele desenha e é impressionante. Ele faz até alguns trabalhos aqui pelas ruas de São Paulo. Nossa. É muito bonito. O desenho tem ajudado muito também, né? E isso tem a ver com o interesse restrito ali, o interesse fixo. Ele provavelmente estimularam muito bem o interesse dele. E é isso, estimular as habilidades e não só enxergar as dificuldades. Enxergar cada pequeno passo, cada pequeno avanço que pode virar um grande avanço aí, como Olha você lá conhece. que legal. Vamos lá, gente. Agora na tela, a primeira pergunta. Vamos ver quem é que participa aqui do programa. Minha sobrinha tem 3 anos e 7 meses e não fala, mas escuta normalmente. A mãe tem diabetes e na gravidez teve infecção urinária. A fono mandou aguardar até os 4 anos. Pode ser autismo? Então, nem todo atraso de fala é autismo. Todo atraso de fala deve ser investigado, mas todo atraso de fala deve ser trabalhado. Eu não gosto da palavra esperar. Ela tem 3 anos e 7 meses, ela ainda tem alguns fenômenos de remodelação do sistema nervoso que a gente chama de podas neurais para enfrentar pela frente, então a gente tem que dar um avanço nisso antes. Então, eu não aguardaria até os 4 anos. Essas questões gestacionais devem sim ser vistas, principalmente a questão de medicações que ela utilizou durante a gravidez, porque tem algumas substâncias, por exemplo, o ácido valproico, ele é utilizado no tratamento de epilepsia. Se uma gestante utiliza, comprovadamente ela tem um risco muito maior da criança estar dentro do espectro. Ok.
Meu neto é da Ana Matiello. Meu neto tem 5 anos e tem uns 3 anos que ele não come comida de sal no almoço ou jantar. Se oferece, ele chora e sente ânsia de vômito. São poucos os alimentos que ele aceita experimentar. Vive basicamente de leite e fruta. Seria indício de autismo? Seria um sinal de alerta, sim, porque uma das grandes queixas da mãe é a seletividade alimentar das crianças com autismo. Então, existem muitas comorbidades dentro do autismo. As alergias e intolerâncias alimentares são muito importantes e a seletividade alimentar com algumas texturas, alguns gostos, algumas cores é muito importante em muitos pacientes. Ok. A Lara diz, tem um sobrinho com diagnóstico de autismo. Ele tem crises de irritabilidade, toma medicação, mas não está resolvendo muito. Teria algo mais a fazer? Sim, teria, porque a medicação ela não trata o autismo. A medicação ela trata alguns sintomas do autismo, como por exemplo a irritabilidade. Mas sempre deve haver um ajuste de dose e também as terapias para descobrir o porquê ele está se desregulando, o que está causando essa irritabilidade nele. Será que ele não está sofrendo talvez um estímulo sonoro muito agressivo em casa e ele seja hipersensível ao som? Pode ser isso tudo e pode ser até alguma condição clínica. Uma criança, por exemplo, com um sinal infeccioso, muitas vezes ela não sabe falar, mas ela fica irritada e essa é a forma dela de demonstrar que não está bem. Olha aí, interessante entender a doença, né? Procurar um profissional como o Dr. Tiago Lopes Dutra. Impressionante, estou amando aprender tudo isso com ele. A Boquira, da Bahia, tem um afilhado autista, ele está com 18 anos, porém muito violento. Minha irmã sofre muito, ele começou a atacá-la. Tem tratamento? Como agir? Então, primeira coisa, procurar ajuda especializada, procurar uma ajuda capacitada para atender esse caso. Tem tratamento sim, e o autismo muitas vezes ele pode não estar sozinho, então pode ter algum transtorno ansioso associado, pode ter várias outras coisas que estão juntas. A pessoa com autismo ela é uma pessoa e ela não tem só autismo, ela pode ter outros problemas associados que podem e devem ser tratados. Procurar então um neurologista, um psiquiatra? Um psiquiatra nesse caso. Um psiquiatra, importante, né? E ó, lembrando até o que o doutor Tiago falou agora e que vários psiquiatras já falaram aqui. Remédio psiquiátrico tem ajuste fino da dose. Então, tomou, não adiantou. Não, tem que voltar lá. Essa dose talvez não seja ideal. Aí conversa com o psiquiatra até chegar na ideal, tá? E o tratamento sempre funciona, mas tem que persistir. Isso aí que você falou é muito importante, porque algumas medicações psiquiátricas elas demoram até um mês para começar a fazer o efeito. Então a pessoa não fez efeito em uma semana, não melhorei nada, parei. E isso é uma das causas de algumas recaídas ou até da apresentação de outros sintomas ou não melhora, a não adesão ao tratamento. É isso mesmo. Priscila, de São Francisco do Sul, o autismo pode se desenvolver na vida adulta? Então, não pode se desenvolver. A pessoa sempre foi autista e foi diagnosticada na vida adulta. Isso é muito comum e principalmente em mulheres. Porque as mulheres, elas têm uma capacidade social muito melhor. Então, elas acabam conseguindo se comunicar um pouco melhor e mascarar esses sinais do autismo muito cedo, para tentar se encaixar mesmo. E aí, ela passa por diversos tratamentos, às vezes, para depressão, para ansiedade. E quando descobre lá na vida adulta, não era nada daquilo. Era justamente por ela ter sido autista e não ter sido diagnosticada. Olha... A próxima, autismo e hiperatividade são o mesmo transtorno? Um autista pode ser hiperativo? Um autista pode ser hiperativo, mas autismo não é a mesma coisa que hiperatividade. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é uma das principais comorbidades do autismo. Eles podem estar juntos, mas não são a mesma coisa. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele tem algumas características mais específicas, mas a principal é impulsividade e hiperatividade. É um tema legal para o meu próximo encontro. Então você já está convidado para voltar para esse tema. Isso. Agora, e existe autista que não tem déficit de atenção e hiperatividade, né? Total, sim. Muitos autistas não têm. Alguns acabam tendo também, mas muitos não têm. Toda criança que tem estereotipias motoras é autista? Não. As estereotipias motoras podem ser um sinal de autismo, mas nem toda estereotipia. O que é uma estereotipia motora? Por exemplo, até o próprio movimento que eu te falei, de bater as mãos ou de mexer os dedos, ou às vezes estereotipias sonoras. Estereotipias são de várias maneiras, mas basicamente os movimentos repetitivos que aquela criança apresenta. Não significa autismo. Não significa autismo, mas deve ser investigado. A gente até vê alguns adultos. Outro dia eu estava assistindo a um vídeo no YouTube, uma palestra de um profissional, e ele
fazia esse movimento, né, repetitivo. A palestra estava até interessante, mas até tirou minha atenção, porque ele estava assim, isso pode ser autismo ou não? Pode ser um problema neurológico, então tem pessoas que têm problemas neurológicos mesmo e acabam tendo movimentos involuntários, como por exemplo mexer o pescoço. E também tem questão do toque, que é psiquiátrico também, que a pessoa faz alguns movimentos repetitivos para bater metas, basicamente. Ok. Bruna diz, tem uma filha que desde pequena tem o hábito de ficar se debatendo para não dormir. Ela fala muito, interage bem, mas estou tendo muito problema em relação à alimentação. Ela tem 5 anos e não consegue comer comida de sal inteira. Bom, aí a gente já até comentou, né, a questão da alimentação, aquela outro caso aí. E a questão de se debater para dormir tem que ser investigado, porque muitas mães que acham que um pequeno movimento pode ser birra ou alguma coisa, pode ser uma crise convulsiva. E aí, a crise convulsiva ela é muito comum na pessoa autista, então essas crises às vezes são muito despercebidas pelos pais, porque não é aquela crise clássica da pessoa cair no chão e se debater. Às vezes debate só um membro, debate só a perna, então tem que sempre ficar de olho. Olha, então existe crise convulsiva leve. Sim. Interessante. São as crises focais. Zirlene, de Cascavel, no Paraná. Meu sobrinho tem autismo, tem cura? A mãe dele não tem, mas não o leva nos tratamentos. Isso pode piorar a situação dele? Isso pode piorar, não. Isso vai piorar a situação dele. Se a pessoa tem um diagnóstico, ela deve ser tratada e não tem cura para o que não é doença. Ok. Próxima pergunta. Gente, quantas perguntas. Eu fico muito grata a vocês por participarem do programa. Eu fico muito grata também aos médicos que estão sempre aqui. Hoje, o doutor Tiago, né, dando essa aula pra gente sobre esse transtorno. Doutor Tiago Dutra, super te acompanho no Instagram sobre autismo. Eu tenho um sobrinho autista, no entanto, os pais não levam muito a sério. Como nós, da família, podemos ajudar o desenvolvimento da criança? Então, existem várias formas de estimular essa criança dentro de casa, mas infelizmente, se você não tem a ajuda dos pais para levar aquele tratamento adiante, é muito complicado. O que você deve reforçar para esses pais o tempo perdido agora, no futuro vai ser arrependimento, porque você vai pensar o quanto você poderia ter avançado com seu filho e não avançou justamente por não querer dizer que ele tem um diagnóstico, mas no fundo os pais sempre sabem. Existem algumas associações, né, de familiares de crianças do espectro autista? Existem muitas. E isso ajuda? Demais, porque as mães, inclusive na minha cidade, um grande beijo para as mães da AMA Campus, a Associação de Mães e Amigos das Pessoas Autistas, elas se dão suporte, às vezes falta o medicamento de uma, outra tem sobrando, ou uma está num nível de estresse muito grande porque o filho está tendo crises contínuas e a outra dá o suporte que já passou por aquilo, ou o filho está tendo dificuldade para se alimentar e a outra dá uma dica de casa. Dica de mãe não tem jeito, dica de mãe é quem sabe, mãe é quem vive. Então as mães, os pais, eles devem se unir porque toda ajuda é bem-vinda. Maravilha, eu acho que se vocês entrarem no Facebook ou talvez no Instagram, vocês vão encontrar esses grupos, coloca na internet e não fica só não, é como a gente falou no primeiro bloco, né, falando sobre dependência química no nosso primeiro momento, claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, sozinho, gente, na vida a gente tá perdido, a gente tá aqui mesmo pra somar, pra agregar um na vida do outro, né? Verdade. Eu amei te receber e eu quero te dar os parabéns. Você tem quantos anos? Fiz 25. 25 anos, você é um exemplo. Obrigado. É um jovem que nos dá orgulho, que nos dá esperança. Tem gente que fala, essa juventude está perdida. Não. A gente é que eu acho que está fazendo errado aí, seus pais estão de parabéns. Obrigado. Depois você Estão pede... assistindo, ó. Beijo, mãe, beijo, pai. Depois você pede para eles escreverem um livro, uma cartilha de como é que eles educaram um menino tão maravilhoso como você. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando desse tema aqui, num programa tão bem assistido. E eu queria só deixar uma mensagem aqui no final, porque todos nós temos nossas particularidades. Eu tenho meu jeito, você tem o seu, é a forma de se comunicar, de se portar com o mundo. O autismo é só uma forma diferente da pessoa se desenvolver, da pessoa encarar a vida. Então, o autismo não é doença, doença é o preconceito. Maravilha. Doutor Tiago Lopes Dutra, tá no Instagram para você seguir. Dutra Lopes, Lopes aí. Com Z no final, Dutra Lopes. E se você quiser mandar um e-mail, thiagolopesdutra@gmail.com. Mas lá no Dutra Lopes tem todos os canais para você fazer contato com ele, tá? Com certeza vai agregar muito na sua vida. Você leva o meu abraço, meu carinho para a cidade de Campos. Um abração. Minha avó, ela nasceu em Campos, agora ela já tá morando com Deus, mas ela é campista. Eu tenho um carinho muito grande por Campos do Goytacazes. Muito obrigado, Tudo de bom, Cláudia. e até a próxima. Até a próxima. Pode já deixar temos comigo, pauta eu vou marcada. voltar. Show, né, gente? Assunto bom.